Olá, última aula sobre verbos. E aí? Já está cansado? Mas não pode estar cansado não, viu? Verbo é assunto que cai em qualquer prova. Principalmente em relação a complemento, classificação, conjugação, correlação verbal, tá certo? Mas não se aveste não. A gente vai ter essa na nossa última aula sobre verbos e eu espero que você mande para mim suas dúvidas, tá bom? Vamos começar? Continuando a nossa última aula. Verbos pronominais e verbos reflexivos. Qual é a diferença? Vamos repetir. Quando o teu verbo é um verbo pronominal, ele virá acompanhado de um pronome e este pronome não terá nenhuma função sintática. Lembra disso. Quando eu falo em função sintática é porque o pronome exercerá a função de objeto direto, objeto indireto, de sujeito. E quando esse pronome é parte integrante do verbo, ele não apresenta nenhuma função sintática. Já o verbo, quando é um verbo reflexivo e traz consigo, então, um pronome reflexivo, este pronome apresentará uma função sintática. Ele será um sujeito, será um objeto, tá certo? Por aí vai. A diferença é bem prática. Vamos ver isso em nosso material? Vamos lá? Diferença entre verbos reflexivos e verbos pronominais. Então, os verbos são chamados de reflexivos quando indicam que o sujeito, ao mesmo tempo, pratica e sofre a ação verbal. Isso aqui quer dizer que a nossa voz, então, é chamada de voz reflexiva, tá certo? A voz reflexiva consiste em dizermos que o sujeito simultaneamente vai aplicar a ação para ele mesmo, contra ele mesmo. Então, ele vai praticar a ação e ele vai receber a ação. A voz, então, é a voz reflexiva. A criança se cortou, não é? Eu me olhei no espelho. Então, quando eu pratico a ação simultaneamente ou comigo mesma, a voz é passiva reflexiva, tá certo? Quando eu digo simultaneamente, porque eu posso praticar a ação com alguém, este alguém pode também praticar a ação e essa ação a mesma ação ser devolvida a mim. Então, não importa. Se o sujeito é a construção verbal e a voz é reflexiva, então o sujeito simultaneamente praticará e receberá a ação, tá certo? Vamos ver isso bem devagarzinho e vamos à prática, material. Então vamos lá. Os verbos reflexivos são aqueles que indicam que o sujeito ao mesmo tempo pratica e sofre ação verbal e o pronome, olha só, exerce a função sintática de complemento. Quando eu digo a você que ele exerce a função sintática de complemento, neste caso o complemento é um complemento verbal. Então será um objeto direto ou um objeto indireto. Então o que é que você vai ter que fazer? Conversar com o verbo. Tá certo? Você precisa conversar com o verbo, fazer a pergunta ao verbo para saber que tipo de regência esse verbo apresentará, tá bom? Cuidado com isso aí. Na dúvida, você faz a pergunta e busca a resposta. Aí você distinguirá aí quem é quem, tá bom? Vamos embora, material. Eu me cortei com a faca, presta atenção. Eu cortei, olha, quem? Não é assim? Então, quando eu digo que eu me cortei, é porque eu estou praticando a ação e, simultaneamente, eu estou recebendo a ação. Ou seja, este me corresponde a eu mesma. Quando eu digo eu me cortei com a faca, percebam que eu também posso dizer eu cortei eu mesma ou a mim mesmo. Tanto faz. Tá bom? Quando eu direciono a pergunta ao verbo, e essa pergunta não vem regida por um artigo, esse verbo é transitivo direto. O meu pronome, então, que também é um pronome reflexivo, exercerá a função de objeto direto. A mesma coisa acontece aqui abaixo, presta bem atenção. Ele se veste muito bem. Quem veste? Veste alguém. A pergunta, então, ele veste quem? Não é assim? A resposta. Olha aqui. Ele mesmo. Está aqui. Isso quer dizer que ele, simultaneamente, pratica e recebe a ação. Outra coisa. Mais uma vez, o verbo é transitivo direto, uma vez que não existe a preposição na pergunta. Isso quer dizer que este se também exerce a função de objeto direto. Então, presta bem atenção no que eu vou te dizer. Quando um verbo é classificado como verbo reflexivo, este pronome que acompanha o verbo exercerá uma função sintática.
tá certo? Repetindo, ou será objeto direto ou será objeto indireto, vai depender do verbo. Quando você trabalha esse mesmo verbo, retirando esse pronome, aparecerá um complemento verbal. Aparecerá. É esta a diferença quando você trabalha com o verbo pronominal. O verbo pronominal, o pronome, como não exerce função sintática, ele obrigatoriamente vai trazer um complemento verbal consigo, tá certo? A gente vai ver isso aí na prática, mas eu só estou te passando para que você comece a compreender a diferença entre um verbo reflexivo e um verbo pronominal, tá bom? Vamos continuar, material. Esses verbos, quando eu falo esses verbos, eu estou falando dos verbos reflexivos, tá? Esses verbos podem ser usados sem o valor reflexivo, com outro objeto que não seja pronome. Então, eu posso dizer que eu cortei o quê? O braço. Olha aqui, objeto direto. Ele veste quem? Seu filho. Objeto direto. O que não acontece com os verbos pronominais. Presta atenção. Já os verbos pronominais apresentam o pronome como parte integrante do verbo. Esses verbos, olha o detalhe, gente, não admitem conjugação com outro objeto que não seja o pronome. Tá certo? O que isso quer dizer? Presta bem atenção. Eu me queixei. Quando eu vou conjugar esse verbo, eu faço isso, olha só. Eu me queixo, tu te queixas. Já na primeira pessoa, você percebe a presença do pronome. Isso implica dizermos que este verbo é um verbo pronominal. E neste caso, como é o verbo queixar-se, ele será essencialmente pronominal. Por que isso? O verbo, quando é, então, essencialmente pronominal, não pode ser conjugado sem o pronome, tá? Ele precisa do pronome, porque sem o pronome ele não existe, tá bom? Outra coisa, perceba, quando eu digo eu me queixei, de imediato tu tens uma pergunta, não tens? Não? Vamos ao material, vem cá. Eu me queixei, olha só, de quê? Note que a resposta é do tratamento. Então, do tratamento é meu objeto indireto, o que não foi atribuído ao pronome. Por que isso? Porque quando o verbo é pronominal, este pronome não apresenta função sintática. Vamos marcar. Não apresenta função sintática. Tá certo? Vou remeter vocês aqui abaixo, olha só. Não exercem nenhuma função sintática na oração. Aí você agora diz assim, tá certo, professora, a senhora aí trabalhou com o verbo que é essencialmente pronominal. E quando o verbo é acidentalmente pronominal, o que vai acontecer? A mesma coisa. Ele só é chamado de acidentalmente pronominal porque ele pode tanto ser usado com o pronome ou ser usado sem o pronome, mas a presença do objeto estará ali. O pronome, ao contrário do verbo reflexivo, não apresenta função sintática. É esta a diferença, tá certo? O pronome está sendo usado porque é exigido pelo verbo, mas não haverá nenhuma função sintática relativa a ele, tá bom? Vamos lá, material. Ele sempre se arrepende do que faz. Olha só, antes de trabalhar isso aqui, eu quero chamar a atenção de vocês a este elemento aqui. Lembram? Esse do corresponde a de mais o. Esta casadinha, o que, corresponde a dois pronomes. Este o é aquilo e este que é o pronome relativo, tá? Aquilo que. Então, eu digo, ele sempre se arrepende de aquilo que faz. Este do corresponde a de mais aquilo, daquilo. Quando eu trabalho esta construção, a minha pergunta, vamos ver, ele se arrepende, olha a pergunta, de quê? E a resposta é exatamente este do aqui, ó, daquilo. Então, somente este do
Deixa eu trocar aqui a cor. Somente este do será o nosso objeto indireto. Parece uma coisa doida, né? O do exercer função de objeto indireto, sim. Porque este do corresponde a daquilo, tá? Se liga nisso para não perder uma questão, tá bom? Vamos lá, material. Repetindo o que eu já falei, os pronomes que acompanham esses verbos não exercem nenhuma função sintática na oração. Pronto. Basta que você se lembre. O que é que será trabalhado? É um pronome, então, é um verbo, então, chamado de verbo pronominal? Esse pronome não tem função sintática. Acabou-se. É um pronome que acompanha um verbo reflexivo? Então, este pronome terá função sintática, tá? Não esquece. Se o pronome tem função sintática, por exemplo, se o pronome é um objeto direto, então ele não vai aparecer um outro objeto direto na construção, a não ser o pronome. Se o verbo é, no caso, pronominal, então nenhuma função sintática e o objeto vai aparecer logo de imediato, tá certo? Tudo bem? Vamos embora, material. Correlação verbal. Olha só, muitas vezes nós falamos uma construção e nós não observamos a relação entre os verbos nas orações. Essa relação de se trabalhar verbo casadinho com verbo se chama correlação verbal. A Fundação Carlos Chagas é uma das bancas que adora trabalhar esse assunto. Então, na verdade, o tipo de correlação entre os verbos será, então, atribuído ao conceito em relação às duas orações. De que forma isso quer dizer? Se você lê as duas orações e vê que alguma coisa ali está errada, pode ter certeza que é na correlação do verbo, tá? Muitas vezes é necessário que você, então, aprenda algumas regras que nos dizem quais verbos serão usados com quais verbos, tá? Mas isso aí é bem prático. Basta você fazer muito exercício que você vai aprendendo, você vai aprimorando, ou seja, vai amolando o machado. Lembra disso? Qualquer coisa, é só mandar para mim a tua dúvida, tá? Vamos lá, vamos ver como isso se aplica. Material. Correlação verbal. Então, o que é que isso quer dizer? Vamos ver. Consiste na articulação entre as formas verbais num período. Quando eu falo em articulação, é a casadinha, tá certo? Os verbos, então, estabelecem, assim, uma correspondência entre si. Vem para mim. Se não houver correspondência, a correlação está errada, tá certo? Eu preciso ter uma relação entre os dois verbos. Como isso se aplica? Vamos ver no material. Vamos lá. Presta bem atenção. Quando eu trabalho com duas orações, eu trabalho, então, com um período composto, né? Trabalho com duas orações, então eu trabalho com um período composto. Se eu trabalho com um período composto, ou seja, se eu trabalho com duas orações, eu preciso, então, prestar atenção nos verbos. Presta bem atenção. Se você se acomodasse, olha o verbo aqui, ó. Marquei. Ela se tornará. O verbo está aqui, tá? Aquela oração que inicia pela conjunção, eu chamarei, então, de oração subordinada. Lembram disso? Aulinha de conjunção. Aquela que não apresenta a conjunção, eu irei chamar, então, de oração principal. Agora vem a tua pergunta. Por que primeiro veio a subordinada e depois veio a principal? Não importa. O que você tem que lembrar é o seguinte, necessariamente eu não preciso ter a principal e a subordinada. Não. Você tem que saber que a principal é aquela que não traz o conectivo e a subordinada é aquela que traz o conectivo, independente de onde estas orações estejam, tá bom? Vamos lá, material. Se você se acomodasse com a situação, olha só, acomodar-se aqui me indica uma hipótese, uma possibilidade. Então, aqui, o meu modo é o modo subjuntivo. Ela se tornará efetiva. Tornará aqui uma certeza, portanto, modo indicativo. Tá certo? Perceba, presta bem atenção. Se você se acomodasse com a situação, ela se tornará efetiva. Aí vem a minha pergunta. Houve relação entre os verbos?
Houve uma correlação, houve uma articulação, percebeu que não? Por isso mesmo, quebrou-se a correlação verbal, não é? O que eu preciso entender? Se uma situação é uma hipótese, provavelmente a outra será uma hipótese também. Quando essas duas construções não casam, quebramos aí a correlação verbal. Como ficaria a construção? Vamos lá, vamos ver. Se você se acomodasse com a situação, ela se tornaria efetiva. Ou seja, a situação se tornaria efetiva caso você se acomodasse com a situação. Se você se acomodasse. Detalhe, como você não se acomodou, ela também não se tornou. Então, aqui, como não houve a correlação verbal, a questão está errada. Perceberam? Olha só, o que isso quer dizer? Se este verbo se encontra no imperfeito do subjuntivo, este aqui tem que vir no futuro do pretérito do modo indicativo. Então, quando você marca os dois verbos, você estabelece, então, a correlação verbal, tá certo? Como isso se aplica? Vamos lá. Correlação verbal iniciando, então, com o presente do indicativo. Vamos ver. Se uma oração, não é? Se uma oração, eu vou marcar como primeira porque eu aqui estabeleci como primeira, mas se uma oração estiver no presente do indicativo, a outra deverá vir no futuro do presente ou no presente do subjuntivo ou no pretérito perfeito do subjuntivo. O que isso quer dizer? Se eu tenho o presente do indicativo e as minhas construções não são uma dessas três, tá? Então, as minhas construções aí têm que ser estabelecidas dessa forma. Se não forem, está errado. Não houve correlação verbal. Na prática, como isso fica? Vamos ver. Prometo, olha só, presente, marquei. Prometo, presente do indicativo. Aí eu te digo, ó, que irei lá amanhã. Prometo que irei lá amanhã. Futuro, espero que você venha aqui. Subjuntivo, espero que ele tenha ido lá. Deixa eu só consertar aqui. Tenha ido lá no dia anterior. Então, se o primeiro verbo estiver no presente do indicativo, o segundo estará no futuro do presente, eu irei, no presente do subjuntivo, que você venha, ou no pretérito composto, tenha ido, tá certo? Muito cuidado com isso aqui. Aí você diz assim a mim, professora, eu vou ter que decorar isso? Necessariamente não. Se você trabalhar com exercícios, você vai começar a entender aí a correlação verbal. Basta que você trabalhe os exercícios e comece a entender a casada entre as orações, tá certo? Observe sempre que todos os períodos são períodos compostos por subordinação. Então, necessariamente, você terá aí a conjunção que vai estabelecer também a correlação, tá bom? Vamos lá, continuando. Pretérito perfeito do indicativo. O que vai acontecer com o pretérito perfeito do indicativo? Então, a minha primeira oração virá como pretérito perfeito do indicativo e a segunda virá como futuro do pretérito do indicativo, está aqui, ou como pretérito imperfeito do subjuntivo. Lembra, essas duas orações serão encabeçadas pela conjunção, tá certo? Vamos lá. Prometi, eu prometi, tu prometeste, ele prometeu. Esperei, eu esperei, tu esperaste, ele esperou. Então, olha, pretérito perfeito. E eu sigo. Prometi, mais uma vez, a presença do conectivo. Olha, gente, então, prometi que iria lá amanhã. Esperei que você viesse aqui. Perceberam? Então, pretérito perfeito do indicativo iria futuro do pretérito.
viesse imperfeito do subjuntivo, certo? Lembra sempre essa correlação. Vamos lá, continuando. Pretérito imperfeito do indicativo, primeira oração. Então, eu terei o pretérito imperfeito do subjuntivo como segunda, ou pretérito mais que perfeito do subjuntivo como segunda também. Lembra que nesse espaçozinho haverá o conectivo. Lembra isso, tá? Vamos lá. Esperava, olha aí, que você viesse aqui ontem. Que você tivesse vindo aqui. Não esquece desta construção, tá? Não esquece esta construção, porque aqui eu tenho o tempo composto. Quem estabelece, então, a flexão é o primeiro verbo. Lembram disso? Esperava que você viesse aqui ontem. Então, olha aí. Pretérito imperfeito do subjuntivo. Esperava que você tivesse vindo aqui. Perceberam que é a mesma construção, não é? A diferença é que no segundo exemplo, eu tenho um tempo composto, mas a flexão é bem igualzinha, tá? Cuidado com isso. Vamos embora. Futuro do presente do indicativo pedirá, então, futuro do subjuntivo. Então, como que isso acontece? Eu irei lá quando você quiser. O quando aqui estabelece que quiser é meu futuro. Percebam que eu troco o quando por si, mas não importa. Este verbo dirá a você que é futuro. Irei lá quando você quiser, irei lá se você quiser. Semanticamente falando, tanto o se quanto o quando estabelecem a ideia de futuro, tá bom? Cuidado com estas construções. Vamos lá. O que aconteceu em nossa primeira slide, lembram? Eu te dei um futuro, não foi? Do pretérito mais um pretérito imperfeito do subjuntivo. Aqui é a correlação. Eu te dou agora um futuro do presente mais correlação. O futuro do subjuntivo. Tá certo? Então, isso aqui se chama correlação verbal. Mais uma vez eu vou repetir. Isso aí é uma questão de prática, tá? Quando você tem uma boa leitura, então você automaticamente vai perceber que há alguma coisa errada ali. Na dúvida, sempre procura aquela oração que inicia pela conjunção. Havendo algum erro, é exatamente ali que estará o erro. Outra coisa, isso não quer dizer que vai sempre acontecer isso, porque eu posso também trazer a oração principal com o verbo trocado. Cuidado com isso aí, tá certo? Aí eu vou repetir. Exercícios, práticas, serão assim que vocês conseguirão aí a questão entender melhor a questão da correlação verbal, tá bom? Vamos embora, continuando. Futuro do presente do indicativo, foi o que eu acabei de falar, com o pretérito imperfeito do subjuntivo, tá? Então, olha só. Deixa eu só colocar um exemplo aqui. Se eu falar a verdade, você vou dar um espaço. Se eu falasse a verdade, você espaço. Vamos lá. O que eu quero mostrar a vocês? A correlação verbal vai partir daquela oração, né? Daquela oração estabelecida como primeira, tá bom? Então eu digo, se eu falar a verdade, você olha, esse verbo, então, está no futuro do subjuntivo. Aqui, então, eu tenho que trazer o futuro
Que futuro? Vamos ver? Se eu falar a verdade, você me, olha só, perdoará. Opa, que futuro é esse? Futuro do presente. Não é isso? Se eu falasse, olha agora, se eu falasse pretérito imperfeito do subjuntivo. Se eu falasse a verdade, você me, olha, perdoaria. Que futuro é esse agora? Futuro do pretérito. Tá ele aqui, ó. Então, se uma vier no pretérito imperfeito do subjuntivo, o que aconteceu aqui, a outra automaticamente virá no futuro do pretérito do indicativo. Qual é o detalhe? Presta bem atenção. A ordem não importa, tá certo? A ordem não importa. O importante aí é a casada entre os verbos. É a correlação verbal, tá certo? Vamos embora, continuando. Eu iria lá se você quisesse. Eu iria lá se você quisesse. Eu iria. Futuro do pretérito. Se você quisesse, pretérito imperfeito do subjuntivo. Tá bom? Vamos trabalhar isso aí. Agora, quando eu falo em verbo, vem para mim um tiquinho. Quando eu falo em verbo, esse nome é dado morfologicamente, tá? Então, na morfologia, uma palavra, então, será chamada de verbo. E na sintaxe, como é que eu chamo esse verbo? Verbo também, mas ele trará uma outra construção, um outro nome, tá certo? De que forma isso se aplica? Primeiro, eu tenho que saber se o verbo é transitivo, intransitivo ou de ligação. É a partir disso que a gente começa a trabalhar a sintaxe no verbo. Tá certo? Aí você me pergunta, mas por que a senhora está colocando sintaxe aí terminando o verbo? Porque é um assunto do qual eu irei precisar em nossa próxima aula, tá? Então vamos lá. Como é que se aplica o verbo na sintaxe? Vamos ver, material. Quando eu tenho o verbo e na sintaxe eu trabalho esta classe gramatical, esse elemento receberá o nome então de transitivo, será chamado então de intransitivo, bem como de ligação. Basta que você estabeleça a seguinte construção. Os verbos são chamados de verbos transitivos ou intransitivos quando apresentam uma ação. Será chamado, então, de verbo de ligação quando apresentar um estado. Tá certo? O mais importante disso tudo são as perguntas direcionadas ao verbo. Tais perguntas dirão se os verbos são transitivos, intransitivos ou de ligação, tá bom? Na prática, como isso se aplica? Olha só. Ele já escreve bem. Aqui é o meu verbo. Eu preciso, então, direcionar uma pergunta a este verbo, de modo que eu obtenha esta resposta, tá certo? Então, quando eu digo ele já escreve, para que eu obtenha a resposta bem, a minha pergunta, então, será como? Tá? O que isso quer dizer? Presta bem atenção. Todas as vezes em que eu direcionar ao verbo a pergunta como, a pergunta onde ou a pergunta quando, a nossa resposta, então, será um advérbio, tá? Neste caso, como, advérbio de modo, onde, advérbio de lugar e quando, advérbio de tempo. Detalhe, o advérbio na sintaxe será chamado de adjunto adverbial, tá certo? Olha o que acontece. Ele já escreve como? A resposta, bem. Se a minha resposta, então, é um advérbio de modo, esta pergunta diz a você que este verbo, então, é um verbo intransitivo. Pronto. Agora, nós trabalhamos a função sintática. Ele escreveu 2 poemas. Vamos mais uma vez, olha. É o mesmo verbo, tá certo?
e eu vou direcionar a pergunta ao verbo de modo que eu obtenha esta resposta. Percebam que agora eu não posso mais dizer ele escreveu como, porque a minha resposta não bate com a minha pergunta. Então, ele escreveu, vamos lá, o quê? Resposta, 2 poemas. Se a minha pergunta veio regida por um artigo, não é? Implica dizermos que este verbo, sintaticamente falando, será chamado de verbo transitivo direto, devido à presença do artigo. Percebam que agora, mais uma vez, eu tenho o mesmo verbo e a minha pergunta será modificada. Ele me escreveu ontem. Ele escreveu a quem ou para quem? Perceberam? E a minha resposta será o me. Olha aí. O me, então, exerce aqui a função de objeto indireto e o verbo agora é transitivo indireto, por causa da presença da preposição. Então, sintaticamente falando, o verbo agora será transitivo indireto. Vou marcar aqui em cima o objeto direto, né? Para ficar legal. Vamos lá, continuando. O mesmo verbo aparece aqui. Olha só. Ele ainda não me escreveu uma linha. Eu agora vou direcionar ao verbo 2 perguntas. Ele ainda não me escreveu, olha, o quê? Pergunta regida por artigo, uma linha, não é? É a minha resposta. Então, eu já marco o verbo como transitivo direto. Mas, ele ainda não escreveu uma linha a quem ou para quem. E vem a resposta aqui, ó, o me, a mim, não é? Olha só, a mim. Isso quer dizer que o mesmo verbo agora é transitivo direto e indireto. Notem aqui, ela permanecia calada. Percebam que este verbo, permanecer, ao contrário do verbo escrever, estabelece uma ideia de estado. Ela permanecia calada. Isso quer dizer que quando o verbo te atribui uma ideia de estado, este verbo não aceita pergunta nenhuma. Não admite pergunta, tá? Então, você vai perceber que este verbo, ao determinar uma ideia de estado, na sequência ele traz um adjetivo. Então, este verbo será chamado de verbo de ligação. Qual é o detalhe? Não havendo o adjetivo, este verbo automaticamente perde a sua predicação. Percebam, ela permanecia na sala. Não há mais o adjetivo. Então, a ideia de estado não existe também. Ela permanecia, percebam a pergunta, onde? Olha a resposta, na sala. Qual foi a ideia que eu tive? Ideia de lugar. Se a ideia é de lugar, é porque esse verbo é um verbo intransitivo. Aí você agora me pergunta, mas professora, eu aprendi que verbo intransitivo é aquele verbo que tem sentido completo, não é? E quando eu digo ela permanecia, o verbo não tem sentido completo. Nada disso. Esqueça esta construção. O verbo é chamado de intransitivo se, independente de ter sentido completo ou não, o seu complemento é um adjunto adverbial, seja então de tempo, de modo e de lugar. Trabalhe isso aí, que isso aí é muito importante. Até a próxima aula.